A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 33º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexado ao carisma do profeta Elias. E nesse ciclo nós estamos orando pela cura espiritual. E nesse dia de hoje nós temos como tema o mover extraordinário do Espírito Santo. Pedindo ao Senhor hoje, de forma específica, que nos livre de toda soberba, de tudo aquilo que nos leva a achar que somos superiores aos outros. O orgulho, a vaidade, a soberba. E que esse Deus Todo-Poderoso nos dê a graça de ter a vida guiada segundo o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes a gente diz, não, Anderson, eu não sei nem o que é isso, eu tenho muito tempo de caminhada, eu tenho muito tempo de serviço, não importa o grau na qual nós assumimos dentro de um grupo de oração, dentro de um ministério, mas se a gente der espaço para a soberba um pouquinho, ela faz um estrago enorme em nossa vida. Porque nós somos chamados a ser movidos segundo o Espírito Santo de Deus. E para viver essa graça, esse mover do Espírito Santo, precisamos percorrer dois passos importantíssimos. O primeiro que precisa despertar em nós uma identidade cristã autêntica. E depois que nós nascemos, vivemos, pregamos, anunciamos para exaltar o nome do Senhor Jesus. Primeiro eu desperto essa identidade cristã autêntica, verdadeira, viva, e depois a minha vida e todos em minha volta elevarão louvores ao Senhor dos Exércitos. Só assim toda soberba, toda vaidade, toda malícia, todo mal cai por terra. Irmãos, no poder da palavra, Atos 19, versículo 11 ao 12, diz da seguinte forma: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenço e outros panos que tinha tocado no seu corpo eram levados aos enfermos, e afastava-se dele as doenças e retirava os espíritos malignos. Observe que aqui o homem, Paulo, tinha uma identidade comprovada. Quem tocava nele, naquilo que tocou nele, recebia a graça. Conforme está em Marcos 16, o próprio Jesus diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então ele era um homem testado, provado, os sinais acompanhavam o ministério dele. E aí nos leva a fazer um paralelo, dizemos que temos uma vida movida pelo Espírito Santo. Mas esses sinais nos acompanham, eles estão presentes nas nossas pregações, nas nossas conduções, no momento da nossa vida, em casa, no nosso ambiente de trabalho, onde a gente vive. Isso está presente em nós, os sinais são reais, para que a gente compreenda que isso é uma graça do Espírito Santo. Não tem como imitar, não tem como copiar de ninguém, não tem como pregar como o fulano de tal, imitar a voz, não. É uma identidade que nasce da alma, é dada pelo Espírito Santo de Deus. Atos 19, versículo 13 diz, alguns judeus ressuscitas que percorriam vários lugares inventaram de invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que eu achava possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Observe que eles acharam bonito, viu que as pessoas iam ter Paulo, e ele disse, não, nós também vamos exorcizar, esconjurar os espíritos malignos. Observe que isso é perigoso, porque nós não devemos brincar com a coisa séria. A espiritualidade é algo sério. Nós devemos, não, mas fulano é fácil, eu também vou. Não, meu irmão, minha irmã, procure que a graça de Deus revele para você a essência tua, o chamado teu, que revele para você aquilo que Deus colocou na tua vida. Não deve brincar com coisa séria. Atos 19, versículo 14 e 15. Assim procediam 7 filhos dos judeus chamados Cefas, sumos sacerdotes. Mas os espíritos malignos replicou-lhes: conhece Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? É por isso que muita gente está dizendo, eu estou com medo de orar, com medo de ficar contaminado, com medo disso, com medo daquilo, e com medo vamos dizer assim, interagir, porque a identidade, ela ainda sofre ataques, está sendo arranhada pela soberba, está sendo arranhada pela vaidade. Muitas pessoas poderiam ser grandes músicos, mas a vaidade não deixa. A vaidade não deixa, se eu não tenho isso comigo. Presta atenção numa coisa, presta atenção nos detalhes de como nós nos comportamos.
Às vezes olhando para o irmão que não consegue cantar, a gente não estende a mão, não consegue interceder, pregar, a gente sorri, a gente às vezes pode até diminuir a pessoa, aquele desdenhar com o sorriso, com o olhar, de várias outras formas, não só no serviço religioso, mas na sociedade, passar olhando de lado, desfazendo, porque nos achamos de certa forma superior aos outros. Ó minha alma, volte para o Senhor dos Exércitos, volte para o Senhor da vida, volte para o Senhor que tem o poder de estar conosco o tempo todo. Irmãos, as consequências de brincar com a espiritualidade. Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com roupas estragaçadas. Olha o perigo de diminuir, olha as consequências. Ao invés do espírito maligno de bater em retirada, obedecer, eles é que foram atacados. Então é necessário compreender que é movido pelo Espírito Santo que você tem autoridade. A autoridade vem quando você está movido pelo Espírito Santo. Quando a graça da soberba, da vaidade, do orgulho foi tirado do nosso coração. Fora isso, a gente não tem identidade. Qual é a sua identidade, meu filho, minha filha? Qual é a identidade que as pessoas notam que você tem? É uma identidade autêntica, verdadeira? Os sinais, quando a gente conduz, quando a gente interage, quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente intercede, transparece o quê? É necessário ter identidade comprovada, senão as coisas não vão acontecer. Porque, meu irmão, diante de tudo isso, nós precisamos voltar a ter uma identidade movida segundo o Espírito Santo. Atos 19, versículos 17 e 18. Depois desse acontecimento, muitas pessoas voltaram para Paulo, porque para Paulo dizendo, não, eu confessando os pecados e arrependendo, voltando para Jesus, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque eles conseguiram fazer o discernimento. Consiga fazer hoje o discernimento, faça um discernimento da sua história, faça um discernimento da sua vida, o que você acha, como você está progredindo, como você está levando a tua espiritualidade. Porque depois de tudo isso, nós precisamos viver toda essa graça, movido pelo Espírito Santo, para exaltar o nome de Jesus. Irmãos, em Mateus 3, versículos 5 ou 6, muitas pessoas vinham a João em busca do batismo, em busca, confessavam e eram batizados por ele. Muitas pessoas vinham, mas observe que para voltar para o Senhor nós precisamos apresentar que nós somos pecadores. O grande problema da soberba é achar que não existe, que já alcançamos a salvação, que já somos superiores aos outros, e não é assim. Precisamos voltar ao Senhor nesse retiro com o coração aquebrantado. Faça isso o quanto antes. Assim como os homens e mulheres voltavam a João, e naquele momento, mas é necessário voltar com o coração sincero, reto, não com falsidade, não com duplicidade. Mateus 3, versículos 7 ao 9. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai por os frutos de verdadeira penitência. Porque eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Eles era soberbo, eles exaltavam o que eles eram por causa disso, por causa da descendência, tal. Quantas pessoas não estão assim, sou do grupo tal, sou assim, sou... Volte para o Senhor. É necessário voltar para esse Deus. Não pode ter coração duplo para poder receber o batismo do fogo. Mateus 3, versículo 11 diz, eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de carregar seus calçados, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então receba do próprio Jesus o batismo do Espírito Santo. O batismo que te levará segundo o Espírito, aonde a soberba não encontrará espaço na tua vida, que na qual o teu coração estará debruçado à misericórdia dele, dizendo, reconheço minha miséria. E aí a nossa vida será uma expressão de louvor. Eu quero concluir dizendo, meu filho e minha filha, busque o quanto antes afastar da soberba. Busque o mover extraordinário do Espírito Santo para que todos notem essa identidade cristã, autêntica, verdadeira, que leva as pessoas a exaltar o nome de Jesus. Por isso que eu peço sobre tua vida, sobre tua história, a graça e o poder do Espírito Santo,
Meu Pai, libera a unção de cura, vai quebrando toda a soberba, todo o mal. Faça que os seus filhos e que tuas filhas hoje, que nós retornemos ao Senhor dos Exércitos. Derrame a graça do batismo do fogo, Senhor, pelo poder da tua palavra. E assim, meu irmão, minha irmã, nós seguiremos firmes nesse retiro, crendo na graça do poder do Espírito Santo de Deus.